Oi, oi, pessoal, tudo bem? Essa aula de hoje nós vamos falar sobre o período regencial que ocorreu de 1831 a 1840. Vamos lá então para essa aula? Para a gente poder entender o período regencial, é necessário voltar um pouquinho no tempo para se situar dentro da história para poder compreender melhor o período regencial. Então, olha só. Dom Pedro I, filho de Dom João VI e Carlota Joaquina, veio para o Brasil em 1808, quando as tropas napoleônicas estavam prestes a invadir Portugal. Só que, quando foi 1820, por causa da Revolução do Porto que aconteceu em Portugal, Dom João VI teve que retornar. E ele deixou aqui em seu lugar o Dom Pedro I como príncipe regente do Brasil. Em 1822, o Dom Pedro I ele proclamou a independência do Brasil, tornando-se o primeiro imperador do Brasil. Então tem início o primeiro reinado, Dom Pedro I. Só que esse período ele foi marcado por diversos conflitos, insatisfações contra o governo, porque Dom Pedro I se apresentou como um governo autoritário e centralizador. O que acontece agora? Em 1826, após a morte de Dom João VI, Dom Pedro I, o primeiro imperador do Brasil, volta para Portugal para assumir o trono português. Então, no dia 7 de abril de 1831, Dom Pedro I, ele abriu mão do trono brasileiro. Ele abdicou o trono brasileiro e deixou aqui no Brasil o Pedrinho, o seu filho, o Pedro de Alcântara. Ele tinha apenas 5 anos de idade. E de acordo com a Constituição daquela época, somente um herdeiro maior de 25 anos, mais próximo do imperador, poderia assumir o trono, assumir o poder, assumir o Brasil. Pedrinho, tendo apenas 5 anos, o Dom Pedro I, ele deixou regentes para governar o Brasil, para administrar o Brasil, enquanto o Pedrinho não atingia a idade correta para assumir o trono. Então, começa agora o período regencial. O período regencial esse que Dom Pedro I foi embora para Portugal para cuidar do trono português. O Brasil fica com o Pedrinho, que vai se tornar o próximo imperador, mas como ele não tem idade ainda, é necessário que regentes assumam a administração do Brasil até que ele atinja a maioridade. Só que esse período regencial, esse período dos regentes, foi um período marcado por muita crise, por muita revolta. E durante esse período aconteceu inúmeras revoltas que estavam eclodindo, estavam explodindo em vários cantos do Brasil. O período regencial, então, ele se divide dessa forma. Em 1831 em 1831 houve a regência trina provisória. De 1831 a 1834, então, houve o período da regência trina permanente. De 35 a 37, regência una de Feijó. E de 1838 a 40, a regência una de Araújo Lima. Vamos entender um pouquinho agora essas diferenças. A regência trina, como que aconteceu, o que ocorreu nesse período? Então, o Império do Brasil passou a ser governado por 3 regentes de caráter temporário, regência trina de 3. Deputados e senadores reuniram-se em Assembleia Geral e elegeram a regência trina permanente, que governaria até que o príncipe alcançasse a maioridade. Na regência trina, de 1831 a 1840, a elite política do país estava dividida em 3 blocos. Então, havia grupos restauradores, grupos liberais e grupos liberais exaltados. Então, tínhamos 3 regentes que revezariam no poder, e esses 3 regentes faziam parte do quê? De grupos políticos diferentes.
Para a gente entender, para entender mesmo um pouquinho sobre esses grupos políticos, a gente vai agora falar um pouco das diferenças. Então, olha só. Os restauradores. Restauradores de restaurar. Restaurar o trono de Dom Pedro I. Restaurar o primeiro reinado. Eram grupos mais conservadores, composto de comerciantes portugueses, altos funcionários públicos. O objetivo dele era a volta de Dom Pedro I ao trono e eram contrários às reformas sociais e econômicas. Então, restaurar a monarquia. O grupo de liberais moderados. Esse é quem estava no poder nesse momento da regência. Então, eles dominavam a vida política do período, eram proprietários rurais e tinham objetivos. Os objetivos que eles defendiam eram o quê? Uma monarquia constitucional, uma monarquia onde os deputados também fizessem parte da administração, tivesse também autonomia juntamente com o rei. Já havia grupos de liberais exaltados. Esses eram totalmente contrários aos outros dois grupos. Muito crítico ao governo, composto de camadas médias urbanas, como advogados, médicos e jornalistas, tinha como objetivo uma monarquia federativa, com autonomia das províncias, e alguns defendiam até mesmo a instauração de uma república. Esse era o perfil dos grupos políticos que dominava o cenário do Brasil nesse momento da regência. Regência trina permanente. O que eles fizeram? Nesse período, quais foram as medidas aprovadas pelos regentes desse período? A autonomia das províncias, então cada província poderia criar as suas próprias leis, poderiam tomar decisões sem ter que consultar o governo central, o governo da monarquia. Então cada província teria autonomia para decidir a sua vida, que rumo ela deveria tomar. Houve a aprovação do ato adicional, um ato adicional que reformava a Constituição de 1824, um ato que adicionou algumas regras, algumas leis novas à Constituição. O ato adicional, o que esse ato adicional criou? Criou assembleias legislativas provinciais, permitiu que as províncias tivessem autonomia para decidir questões que só antes o governo imperial podia, por exemplo, criação de tributos e instrução pública. Substituiu a regência trina permanente por uma regência una. Então, esse aqui foi um fato extremamente importante. Da regência trina, nós vamos passar agora para a regência una, e essa nova lei estava escrita no ato adicional. Regência una. A regência una foi um período em que o regente seria eleito pelo voto secreto e o seu mandato duraria apenas 4 anos. Então, regência una de 1. O primeiro regente foi o padre Diogo Feijó. E as propostas do padre eram o quê? Avanço liberal. Ele criou a Guarda Nacional quando ele era ministro da Justiça, descentralizou a justiça das mãos dos juízes de paz e também deu autonomia para as províncias. Então, dentro das providências, dentro das medidas tomadas na regência una, essa foi as medidas tomadas pelo padre Diogo Feijó. Saindo o padre Diogo Feijó do poder, entra Araújo Lima. Ele era um regressista no poder. Olha a diferença. Padre Diogo Feijó, avanço liberal. Araújo Lima, regresso. Regresso de tudo que tinha sido conquistado. Houve o quê? O retorno da centralização monárquica. As províncias deixaram de ter essa autonomia e agora as decisões das províncias voltavam para a mão da monarquia. A anulação prática do ato adicional, ato esse que tinha sido aprovado, então esse ato agora foi anulado. Limitação das assembleias legislativas provinciais. Então enquanto um criou a assembleia, esse limitou o poder e a atuação
das assembleias legislativas. Então, a diferença básica, um avanço e outro regresso. Aqui nós temos a imagem do Araújo, né? O Araújo Lima, que é Pedro de Araújo Lima, e ali do outro lado o padre Diogo Feijó, o padre Antônio Diogo Feijó. Esse período regencial foi um período muito característico com revoltas. Houve inúmeras revoltas que se espalharam por todo o Brasil. Então, o agravamento da situação econômica e o anseio das camadas populares e média por uma maior participação na política gerou revoltas em vários pontos do país, sempre esmagadas com rigor pelas forças governistas. Essas revoltas ameaçavam a unidade do Estado brasileiro. Então, como o Brasil estava enfurecido, estava vivendo muitos conflitos, esses conflitos estavam ameaçando o quê? Ameaçando a unidade, ameaçando esse Brasil centralizado, toda essa nação que nós conhecemos hoje. Porque cada uma das revoltas que estava acontecendo, ela estava querendo o quê? Se libertar da nação brasileira, porque a nação já não estava resolvendo os anseios de cada uma dessas províncias. E a gente vai agora ver um pouquinho de cada uma dessas revoltas que aconteceu. Revolta dos Malês. Uma das revoltas que aconteceu nesse período regencial. A Revolta dos Malês aconteceu na Bahia, em 1835. Foi a revolta mais radical de escravizados e libertos. Qual que era o perfil da Bahia nessa época? A maioria dos rebeldes faziam parte da nação Nagô. Os escravizados eram adeptos ao islamismo, lembrando que o Brasil era oficialmente católico. Então, cerca de 600 negros escravizados e alforriados iniciaram um levante com o propósito de tomar a cidade, libertar escravizados, matar brancos e mestiços considerados traidores e extinguir a escravidão. Eles chegaram a atacar o quartel militar da cidade, mas foram reprimidos pela Guarda Nacional. O conflito resultou na morte de 70 rebeldes e 10 militares, muitos feridos e centenas de presos. Então, para vocês terem uma ideia, a Bahia estava vivendo um período de muito conflito, de muita revolta e principalmente devido à escravidão. Lembrando que a Bahia tinha um número muito grande de escravizados. Então, esses escravizados eles estavam se levantando, se revoltando contra a escravidão. Então, esse também foi um grande foco, um grande problema que os regentes tinham que resolver, ok? Outra revolta do período aconteceu na província do Grão-Pará, no Pará, em 1835, mesmo período. Presta atenção, é na mesma época que aconteceu a revolta dos malês, revolta dos escravizados. Agora a gente tem uma revolta que foi a cabanagem, que aconteceu no Pará na mesma época. Bom, como que era? Qual que era o contexto daquele momento ali? Era um contexto em que mestiços, índios viviam numa total miséria. Era a população dos excluídos, sem trabalho, sem condições adequadas de vida. Os cabanos sofria em suas pobres cabanas às margens do rio. E essa situação provocou um sentimento de abandono em relação ao governo central e, ao mesmo tempo, muita revolta. Lembrando que nós tínhamos um Rio de Janeiro desenvolvido, onde a família real chegou. Então, o governo ele ficava muito centralizado agora no Sudeste. E o Pará, que pertence ao Brasil, estava numa condição extremamente precária, de muita pobreza. E esses cabanos, eles também se revoltaram contra o governo que não estava tomando nenhuma medida que realmente resolvesse a situação deles. Então, houve esse levante desses cabanos, mas da mesma forma que o governo reprimiu
a revolta dos malês, houve também a repressão da revolta dos cabanos, da cabanagem. Contando com o apoio, inclusive, de tropas de mercenários europeus, o governo central brasileiro usou toda a força para reprimir a revolta, que ganhava cada vez mais poder. Após 5 anos de sangrentos combates, o governo regencial conseguiu reprimir a revolta. Em 1840, muitos cabanos tinham sido presos ou mortos em combates. A revolta terminou sem que os cabanos conseguissem atingir seus objetivos. Mas foram 5 anos de muita revolta, de muito conflito, tudo isso devido à extrema pobreza que esses cabanos viviam. Temos agora também no sul do Brasil a Guerra dos Farrapos, também que aconteceu de 35 a 45. Foram 10 anos de conflito. Vocês vão perceber que a Guerra dos Farrapos, ela tem um desfecho diferente das outras guerras que aconteceram, das outras revoltas que aconteceram. Por quê? O público que participou da Guerra dos Farrapos era um grupo da elite, um grupo de estancieiros, de fazendeiros. Então, era um público diferenciado para o governo. Também conhecida como a Revolução Farroupilha, tinha um caráter republicano. Vamos instalar uma república nesta região. Nós não queremos mais pertencer a uma monarquia. Os revoltosos eram quem? Estancieiros, militares libertos, membros das camadas populares, escravos e abolicionistas. Causas: descontentamento com os altos impostos cobrados sobre os produtos do sul, como couro, mulas, charque, e contra a falta de autonomia das províncias. Então, o sul ele estava insatisfeito com a falta de autonomia, de liberdade política nas decisões da região, e principalmente por causa da cobrança de altos impostos. E estavam envolvidos aí grandes fazendeiros, proprietários de muito gado. O que aconteceu com essa revolta? Em 1836, os farroupilhas obtiveram várias vitórias diante das forças imperiais. Então, eles tiveram avanços. E eles conseguiram proclamar uma república no Rio Grande do Sul. Em 1839, os farroupilhas também conseguem proclamar uma república que recebe o nome de República Juliana em Santa Catarina. E ele tem como líder dessa revolta Giuseppe Garibaldi, que nós estudamos sobre ele, que ele também luta na unificação italiana. Quais foram as consequências da Guerra dos Farrapos? Em 1842, Duque de Caxias comandou a ação com o objetivo de finalizar o conflito. Após 3 anos de negociações, muitas batalhas e um número muito grande de derrotas, os farrapos aceitaram a proposta de paz ofertada por Duque de Caxias. Então, eles assinaram um acordo de paz, a chamada Paz Honrosa. E o que deu? O que ficou aí para esses revoltosos contra o governo? Assinaram uma anistia geral para os participantes do conflito. Vocês estão perdoados, acabou os problemas, vamos agora zerar tudo. Reapropriação das terras confiscadas, as terras que tinham sido tomadas pelo Império foram devolvidas para os revoltosos. Aqueles homens que lutaram no exército dos farrapos, eles foram incorporados ao exército nacional, ao exército imperial. Nossa, você lutou muito bem, com muita braveza, com muita determinação. Então agora eu estou convidando vocês a fazer parte do exército imperial. Libertação de todos os escravos envolvidos na luta. O fim da revolta foi em 1845 com a assinatura do Tratado do Poncho Verde, que ainda agraciava os estancieiros gaúchos com a criação de um imposto que lhes rendia 25% sobre toda a carne salgada que viesse da região platina.
Então, diferente das outras revoltas, que foram revoltas de caráter popular, onde tinha pessoas mais simples envolvidas como escravizados e como cabanos, o fim dessa revolta foi uma revolta que houve uma paz, houve uma anistia geral, dando ainda assim para esses revoltosos, dando ainda concedendo benefícios, diferentemente do que aconteceu nas outras. Aqui eu coloquei uma imagem para vocês terem um pouco de noção como que ocorreu a Guerra dos Farrapos. E então nós temos agora o fim do período regencial. As consequências da instabilidade política são as revoltas regenciais ocorridas em vários pontos do Brasil. Fica evidente para vocês, então, isso, que o Brasil, no período de regentes, em que Dom Pedro tinha apenas 5 anos, o Pedrinho, ele não tinha ainda condição de assumir o Brasil, então os regentes estavam organizando e administrando o Brasil até que ele atingisse a maioridade. Mas foi um período marcado por muita instabilidade e muitas revoltas. Com o objetivo de acabar com as desordens e a agitação que levaria à desintegração do território brasileiro, o Partido Liberal propõe que a maioridade de Dom Pedro seja antecipada e levou essa ideia para votação. Mas os deputados não concordaram e não aprovaram. Dessa maneira, os políticos tramaram o golpe da maioridade e declarou Dom Pedro II maior de idade aos 14 anos. Um ano depois, Dom Pedro começa a governar o Brasil e tem início o segundo reinado. Então, primeiro reinado, Dom Pedro I, o pai, Dom Pedro II, o filho. Agora, ele começa a governar o Brasil e temos início, então, ao segundo reinado. E assim termina o período regencial.